passar uma prévia para você do que é o curso O Voo da Águia. O curso O Voo da Águia é um curso de formação integral do líder. Portanto, não é um curso que trate simplesmente de riqueza de empresa ou de profissão, porque a empresa, a profissão, o dinheiro, quase sempre é uma consequência de como está o líder, da ordem interna da pessoa que faz a gestão do negócio. Aquele indivíduo que é o responsável pela dinâmica do negócio ou da profissão, ou da própria vida privada também. Então, o curso Voo da Águia pode ser definido como um curso de formação integral de uma pessoa, ou de um líder. Esta é um pouco a síntese essencial do nosso curso. Então, neste momento, iniciando essa apresentação que dá uma ideia geral e ampla do que é o nosso curso, eu quero tratar sobre o que é a essência do sucesso. Mas, dentro dessa ótica do sucesso, nós temos hoje uma busca muito incessante, muito contínua por cursos e por conhecimento que nos forneça realmente lógicas que me levem ao crescimento. Temos cursos excelentes, temos muitas ferramentas e tantas coisas. Porém, o que tem que ser pontualizado é que a essência do sucesso está dentro do líder, está dentro da pessoa. Ela se relaciona integralmente ao mundo externo. Ela usa ferramenta, ela usa técnicas, mas a essência do sucesso é a grande performance da pessoa, do líder que é o gestor do sucesso. O sucesso, o crescimento, o bem-estar, a riqueza, ele jamais é um produto exclusivo do externo. O externo é extremamente relativo. Ele pode me mover ao infinito positivamente, se eu correspondo, se eu tenho uma conexão inteligente e positiva, ou ele pode também me esmagar, me tirar do jogo, se eu não souber realmente me conectar e me relacionar de um modo proativo e vencedor com o mundo externo. Então nós temos esta questão. Então, se nós, por exemplo, olharmos ao falar que a essência está dentro da pessoa, a essência do sucesso, é que dentro de cada ser vivo existe uma essência propriamente. Existe uma semente, semente da vida. Se nós tomarmos, por exemplo, uma árvore, quando que a árvore é frondosa, ela tem ramos sadios, folhas sadias e produz excelentes frutos? Quando o tronco dela, quando ela em si está em alta forma, está num ambiente adequado, tem os nutrientes adequados, mas ela deve estar sadia. Portanto, a árvore é bela, frondosa, na medida em que ela pode fazer o giro espontâneo, natural, da própria natureza essencial dela. Assim, por exemplo, um animal. Quando que o animal é belo, é esplêndido, é vigoroso? Quando ele pode exercitar integralmente a própria natureza. Porque na medida em que tanto para o animal quanto para uma árvore faltar ingredientes, o meio não corresponde, a essência é contrariada, é forçado a viver em ambiente que o seu mundo não condivide, na proporção que o animal, que a árvore e que o ser humano for colocado nestas condições de contrariedade, desta essência interior, ele perde resultado, ele perde crescimento, ele tem doença e terá dificuldades. Portanto, o nosso curso, ele inicia e perpassa todo o curso discutindo, apresentando, pontualizando como funciona a pessoa humana, como funciona a natureza humana, como funciona a essência humana. Porque hoje existem conhecimentos científicos avançadíssimos, que ainda não estão, infelizmente, em todas as faculdades de psicologia, que nos mostram concretamente que na medida em que uma pessoa é coerente com a própria natureza, com o ser interior que ela carrega, de um modo real, o sucesso é tranquilo, o crescimento é tranquilo, a saúde é normal, a riqueza também é normal. Então nós precisamos estabelecer um discurso e evidenciar exatamente quais são todas as conexões que existem entre o mundo do potencial,
o mundo da pessoa, o mundo da inteligência, o mundo da mente, o mundo da energia psíquica, se quisermos, como que isso tudo se conecta ao mundo externo e faz o resultado ou faz a contrariedade. Este curso, portanto, ele pega este horizonte, respeita todos os elementos que são tratados, os considera e os utiliza. Tantos cursos excelentes, tantas ferramentas, tanto conhecimento. Mas nós precisamos fazer um passo à frente, num novo paradigma, onde a essência do jogo, a essência da riqueza, a essência do sucesso é diretamente dependente da essência do líder que comanda o jogo. E não é diferente. Por isso, dentro desta ótica, buscando o mundo interno da pessoa de um modo técnico, de um modo prático, não de um modo crente, não de um modo filosófico vazio, nós encontramos um dos primeiros elementos. Dentro da própria essência existe a ordem da vida, a ordem das células, dos neurônios, do cérebro, dos órgãos, de todos os sistemas. O nosso sistema, a nossa realidade vital, ela é totalmente cadenciada, gerenciada por uma dimensão invisível, por uma inteligência oculta, por um ser oculto, que é a vida que pulsa em mim. Portanto, ao entrar dentro deste universo de uma pessoa, de um modo mais profundo, mais prático, nós encontramos uma ordem, uma lógica precisa, exata, que enquanto essa ordem for mantida, enquanto essa lógica for respeitada, não existe problema. Não existe problema de saúde, não existe problemas emocionais, não existe problemas profissionais, nem relacionais, nem empresariais e nem econômicos. Por quê? Porque nós somos um projeto vencedor. O que nós precisamos realmente é entender a lógica deste projeto, a prática deste projeto, como eu devo posicionar, o que eu devo escolher, o que eu devo abdicar, certo? Para quê? Para que o meu eu consciente, a minha postura, a minha atitude seja uma atitude, um comportamento coerente com aquilo que é a minha natureza. A maior parte dos problemas que existem no mundo prático, de qualquer gênero que ele seja, é um descompasso que existe entre aquilo que eu sou, aquilo que a minha vida quer, aquilo que a minha lógica exige e aquilo que eu pratico. Se eu estiver montado em cima de um mundo de estereótipos, de um mundo de crença, um mundo de moral, um mundo de uma série de fatores, certo? De ideologias, e eu praticar cruamente essas ideologias, etc., em contrariedade com aquilo que é a crua lógica da minha essência, eu destruo o meu próprio jogo. E a maior parte do insucesso que existe, a maior parte das pessoas que patinam eternamente e não crescem, é porque elas não têm essa conexão. O que é a minha essência? O que é a minha consciência? Se a minha consciência, se os meus conceitos continuam poluídos e polarizados por fórmulas externas implantadas ou impostas, certo? E eu as pratico de um modo cego, absoluto, pretendendo sucesso, é muito relativo ter o sucesso. Porque voltamos ao ponto, é como eu pretender que uma árvore seja bela e produza excelentes frutos, se eu não crio o ambiente, não dou os nutrientes, não dou o sol, não dou a água que ela precisa. Nós somos a mesma coisa, gente. Então, lógica do sucesso, lógica do crescimento, é preciso entender como funciona de um modo mais profundo e prático o ser que eu sou, a inteligência que eu sou, a mente que eu sou, tudo aquilo que eu sou. E disso deriva todo o resultado externo. O segundo ponto, quando nós entramos dentro deste universo essencial, nós encontramos uma faculdade que se chama intuição. A intuição é a faculdade mais importante que um ser humano tem. A intuição, se for resgatada, ela nos dá ponto a ponto a carta vencedora de jogos complexos, de grupos complexos, situações complexas. Quando eu estou em alta forma e com conhecimento técnico daquele setor, se eu estiver em transparência, essa faculdade da intuição, ela funciona. Ela dá o posicionamento, ela nos dá a rota vencedora. Porém, o que nós sabemos sobre isso?
Quais são os passos para resgatar a intuição? Como ela funciona? Como eu devo me posicionar? Qual é a postura? Como eu posso racionalizá-la de um certo modo? Então não adianta dizer que tem a intuição. Por exemplo, então o curso entra dentro de um mundo prático a demonstrar por que perdemos a intuição, o que é a intuição, como eu posso resgatá-la e qual é o resultado que a intuição me proporciona se eu resgatar. A intuição é a carta magna do jogo do sucesso. Raras pessoas têm a intuição, mas ela é uma faculdade natural de todos os seres humanos. Porém, perderam a intuição por uma série de fatores que no curso a gente explica isso aqui. Porque para mim poder retomar o bem, eu tenho que cessar com o mal. Se eu quero retomar a intuição, eu tenho que retirar os bloqueios que soterram, que enterram a minha intuição. Então eu tenho que fazer esse caminho. E por fim, existe um fator importantíssimo dentro desta faculdade da essência, que é o vetor da nossa vocação. A vocação é a linha mestre através do qual um ser humano faz o grande sucesso, tem a grande realização, a satisfação, a riqueza e tudo o que precisam. E o curso se dedica em detalhes a mostrar qual é que é a rota desta vocação, como devemos retomá-la, como devemos encontrá-la, como devemos posicioná-la. Então, em essência, o curso O Voo da Águia inicia a partir do íntimo do ser humano. Extrapola todos os corrimãos que nos dão o sucesso, nos dão o bem-estar, nos dão a saúde, nos dão a riqueza. Não é um curso simples, é um curso complexo, porém altamente prático e compreensível. O curso O Voo da Águia trata um capítulo muito especial dentro de uma ótica, de um paradigma relativamente novo sobre a comunicação geral, entre os seres humanos, entre o mundo técnico, entre instrumentos, inclusive podemos pensar hoje na comunicação do mundo da inteligência artificial. Portanto, a comunicação hoje é um grande desafio porque não se trata simplesmente de ler o que alguém escreve, ou de crer naquilo que é escrito, naquilo que é informado, naquilo que é veiculado. Qual é a televisão? Qual é o jornal? Qual é o próprio Facebook que fala a verdade? Nós temos hoje, de um certo modo, uma torre de Babel. Muitas linguagens, muitos elementos da comunicação. Mas o que é verdade? Como que eu faço quando eu quero saber a verdade que me interessa e que eu preciso? Onde que eu busco? Então hoje nós temos o desafio muito mais de decodificar símbolos, de decodificar linguagens, porque existem muitos artifícios hoje. É um simbolismo, são interrogativos constantes. Então não basta hoje absolutamente nos ater a querer conhecer este codificado externo, essa gráfica externa. Então, o curso Voo da Águia entra num paradigma muito específico, que é a comunicação subjetiva, que é como a vida comunica, como o grupo comunica na sua subjetividade, como uma empresa comunica, como uma pessoa comunica, como a natureza comunica. Qualquer ser vivo comunica, ele informa a sua realidade. Porém, a linguagem verbal ou a linguagem manifesta pode estar muito distante da realidade que eu preciso saber. Então, nós tratamos aqui, de um modo bastante intenso, a comunicação subjetiva. Como, por exemplo, que eu posso ser influenciado por um grupo a fazer um mundo totalmente diferente daquilo que eu faria por natureza? Como é que eu posso ser interferido por uma pessoa a ter posicionamento, condutas totalmente alteradas? Como é que é possível que uma pessoa me influencie a tal ponto de eu ficar doente? Mas também como que é possível que uma pessoa positiva me interfira, me comunique, me informe uma realidade onde eu faça o grande sucesso? Eu ganho o mundo, eu ganho satisfação, eu ganho riqueza.
Então, nós, no curso Voo da Águia, consideramos todos os fatores da comunicação verbal, da comunicação, por exemplo, do organismo, da fisionômica, dos movimentos, da comunicação do mundo das imagens, da comunicação integral que vem do mundo externo, e acrescentamos e adentramos num ponto que é expor e fundamentar como funciona essa comunicação invisível entre os seres humanos, como é que eu posso entendê-la, como é que eu posso decodificá-la e quais são os resultados que ela pode me dar. Na verdade, gente, nós não somos uma ilha, sabemos disso. Nunca somos um ser isolado. A nossa deficiência no mundo da comunicação é uma ingenuidade de ainda conceitualizar de que a pessoa me passa aquilo que ela escreve, que ela me passa aquilo que ela me verbaliza, o que ela me passa aquilo que ela gesticula. Isso pode ser uma parte da verdade, mas a pessoa ou um grupo me passa aquilo que ele é, aquilo que ela é, e não aquilo que ela discursa. Por exemplo, se nós entramos em contato com um grupo de pessoas depressivas, qual é o resultado que se dá dentro de mim e, consequentemente, como comportamento, como imagem, como pensamentos? E se eu entrar em contato com um grupo vencedor de empresários, de empreendedores, que eu conviver com ele, qual é a informação que me passam no íntimo, que me transforma positivamente, que me motiva, que me abre projetos, que me abre ideias vencedoras? Então, é exatamente esta comunicação invisível, que é a comunicação base, que a vida instituiu desde sempre. Essa comunicação que nós temos que começar a entender. Porque se eu não entender esse universo, eu estou sempre quase que num gratuito. Mais importante, muito mais importante do que tudo aquilo que é escrito, apresentado por qualquer gráfico, por qualquer verbalismo, é começar a entender o que é passado por um código secreto, por um sinal secreto, de íntimo a íntimo, de energia pura que passa e que me altera. Nós temos que ter presente uma questão muito simples. Simples de um lado, complexa de outro. Quando eu impacto uma situação negativa, que eu interajo com ela, faço uma comunicação total com essa situação, o que acontece comigo? A informação que eu sofro do grupo, da pessoa, ela entra dentro e transforma a minha energia. E isso significa que muda o meu estado de bem-estar, muda o meu mundo emocional, muda a minha motivação, muda a minha vontade, mas muda o meu estado mental. Isto é, se antes eu tinha uma ideia vencedora, agora eu posso ter uma ideia que não dá certo, que não funciona. E nós não temos elementos que nos documentem isso. Isso é quando que eu estou em perigo. Tem tantas pessoas e tantos grupos e situações que são lobos vestidos de pele de cordeiro. Como é que eu faço para identificar isso aqui? Então, neste curso, se abre um panorama novo, extremamente importante e prático, que mostra cruamente, dá fundamentos, dá bases, onde nós devemos aprender um novo mundo na comunicação, que é entrar nesse mundo de códigos, nesse mundo de símbolos, mas nesse mundo de uma comunicação informática que passa de um sujeito ao outro, de um grupo ao outro, e não passa pela consciência, certo? Do mesmo modo, a importância desta comunicação, quando eu começo a ter noções, sensibilidade, percepção deste mundo que estamos falando aqui, eu devo fazer um movimento, e posso fazê-lo, onde eu me conecto, eu interajo seletivamente com os núcleos vencedores da natureza, de pessoas e da sociedade. Mas eu tenho que ter critérios, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber distinguir quem é quem. Então nós entramos neste universo aqui, neste mundo aqui. Por exemplo, se nós voltar a falar do mundo da intuição, por que um mercado complexo, por exemplo, uma situação complexa da sociedade, onde eu tenho um negócio, por que esta situação complexa, a um certo momento, ela pode
informar-me integralmente do que é aquela realidade, através de uma pequena imagem ou de uma sensação, é porque existe uma comunicação contínua do mundo vivo, do mundo material, do mundo vegetal, do mundo animal, do mármore, se quisermos, é vivo. Um mundo vivo que me comunica, que me investe, que interage comigo e, portanto, passa a informação. Então, nós estamos abrindo no curso Voo da Águia um mundo novo da comunicação, extremamente prático, e que dá um discrepante competitivo para quem tiver essa carta na manga. Se nós olharmos, por exemplo, muitas pessoas que não têm sucesso nos negócios, mas que têm grande potencial, que patinam anos e anos, nós teríamos que perguntar próximo de quem que elas estão, com quem que elas convivem. Porque não basta a pessoa com quem eu convivo dizer que ela é otimista, que ela me quer bem ou que ela me ame. Eu preciso ver que resultado produz nessa interação. Então não se trata de condenar uma pessoa ou um grupo, se trata de começar a ir muito além das aparências, começar a observar o resultado, o produto das relações. E na minha prática de psicoterapeuta que trabalha com pessoas no processo de crescimento há décadas, facilmente se encontra grandes potenciais que estão paralisados, às vezes até por uma década ou mais, porque estão recebendo uma informática contínua, dia a dia, de um universo regressivo ou patológico. Mas no externo, ele é visto como sagrado, como santo. Portanto, o curso abre este horizonte. Você deve se questionar: como eu devo fazer para retomar essa minha sensibilidade, essa minha percepção, aprender esse universo que me dá essa carta a mais? Quem consegue resgatar a competência desta comunicação, que é natural da vida, que é própria da natureza, resgatar isso e praticá-la, ele é um discriminado no sucesso. Não existe quem segure, porque com essa comunicação não só eu sei a verdade, como eu sei a verdade em antecipação aos fatos. É isso, gente. Os problemas. De onde nascem os problemas que cada ser humano enfrenta, como se desenvolvem e como devemos eradicá-los, se é possível. Então, dentro do nosso curso, um capítulo especial é mostrar uma lógica um pouquinho diferente da origem dos problemas, como que eles evoluem e como que é possível, de fato, erradicar os problemas. Porém, é preciso considerar um aspecto aqui. A maioria dos seres humanos está um pouco viciada, a maioria, né, em conceitualizar que o problema nasce do mundo externo, que os problemas vêm do sócio, vêm da família, vêm do governo, vêm da sociedade, enfim, vêm do mundo externo. É um conceito muito forte. Pouquíssimas pessoas trazem a origem do problema para ela. Eu sou a causa, eu sou o gestor. Na realidade dos fatos, e isso o curso demonstra com muita precisão, qualquer problema que um ser humano sofra, qualquer um, sempre ele é o gestor do próprio problema. Nós colocamos a semente, nós regamos a terra, nós regamos a planta e nós colhemos os frutos. Só que nós precisamos não só deslocar o conceito da origem do problema para a pessoa, para o sujeito da ação, como devemos demonstrar concretamente a lógica crua de como isso funciona. Não é uma crença isso aqui, não é um partidarismo, não é um exagero dizer que o problema está na pessoa. Porém, raras pessoas têm noção de como ela é
artífice dos problemas que depois ela chora em cima deles. Então, dentro do curso Voo da Águia, nós abrimos um horizonte muito diferente do que o convencional, mas muito prático, incontestável, de como nasce o problema. O problema não nasce na atualidade de um ser humano. Outro conceito, nós achamos que o problema que eu vivo hoje, de economia, de perda, de relacionamento, qualquer que seja o problema, ele é da atualidade. Não. Na atualidade está se reeditando uma fórmula. Estamos retomando um processo. A origem dos problemas, visualizada no curso Voo da Águia, te mostra que o problema foi aprendido, foi treinado desde pequenininho. Não é um fato traumático. Não é uma experiência simplória que instaura um problema. O problema, por exemplo, uma pessoa teimosa, que coloca todo mundo contra. Onde é que ela aprendeu a teimosia dela? Com quem ela treinou longos anos a ser teimosa? Não pode que ela tenha sido teimosa gratuitamente. Não é da natureza original do ser humano positivo a tornar-se um teimoso inveterado. Não é isso. Se tu, por exemplo, pega uma pessoa arrogante. A arrogância, por exemplo, é um dos maiores males do comportamento humano para criar problemas contra a própria pessoa. Mas onde que nasceu a arrogância? Então existem pontos específicos, situações específicas, contextos específicos do passado que foram instituindo gradativamente um comportamento, um caráter, uma característica, que hoje ela é reeditada diariamente com a mesma fórmula, com o mesmo procedimento, com resultados um tanto diferentes. Se no passado eu teimava e como consequência eu levava uma surra do pai, hoje, como adulto, eu teimo sempre. E sabe de quem que eu levo a surra? Da empresa, da conta bancária, do mercado que não me atende. Se eu sou um arrogante, e como arrogante eu era aplaudido de pequenininho, como um pequeno Deus, hoje eu posso querer buscar inconscientemente o mesmo aplauso a todo custo, a todo vapor. E se eu não encontrar esse aplauso, eu não concordo e brigo. Mas ao ganhar este aplauso, se é que eu ganhe ele agora de adulto, será que junto com ele vem o dinheiro? Será que vem o reconhecimento? Será que vem o valor real que eu busco? Ou será que vem a gratificação infantil, como eu sempre tinha antigamente e vou continuando tendo agora? Então, dentro do curso Voo da Águia, nós abrimos um horizonte muito intrincado de como se estruturam os módulos básicos, as fórmulas básicas de um comportamento, de uma emocionalidade, de um sentimentalismo que se fixa e se reproduz no aqui e agora de cada circunstância. Portanto, os problemas que cada pessoa vive, através dos quais sofre e perde, hoje, na atualidade, eles são simplesmente uma semente que vem de muito longe, que está dando frutos. É uma fórmula praticada 1000 vezes, cuja prática continua dando os seus frutos, seus resultados, positivo ou negativo, certo? Porque também toda a base positiva que nós temos, de comportamentos, de condutas, de sucesso, a base positiva também são fórmulas que nós aprendemos ao longo da nossa história. Pode ser do avô, da avó, do pai, da mãe, de um tio, de tantas pessoas, da escola, da professora. São fórmulas que eu aprendi, são fórmulas que eu pratico. Então, o que conta, na verdade, neste quesito da origem dos problemas e dos problemas no curso Voo da Águia, é começar a mostrar qual é a causa real, de onde nasce o problema e como eu sou o gestor dele. Porque, gente, não existe, honestamente, eu fiz análises 1000 vezes, para dizer pouco. Quando encontro uma pessoa que tem um problema afetivo, um problema amoroso, um problema familiar, um problema econômico, um problema profissional, um problema relacional, um problema social, quando eu vou analisar a fundo, e não é preciso de muito tempo não, se encontra pontualmente como a pessoa arquiteta cadencia os próprios resultados. Então, se trata, na verdade,
no curso Voo da Águia, de fazer um certo processo que é o seguinte. Primeiro, o problema sou eu que o posiciono. Sou eu que o nutro. E sou eu que pago o preço, certo? Segundo, se tiver alguém que pode resolver o problema, não é o padre, não é o bispo, não é o psicólogo, não é o médico. Esses podem me ajudar, certo? Sou eu a pessoa que pode resolver o problema. Porque enquanto um cliente, seja da medicina ou da psicologia, não decidir querer compreender o problema e resolvê-lo, nem Jesus Cristo resolve, certo? Então, segundo ponto, sou eu que devo assumir a tarefa de resolver a minha problemática. Eu tenho que começar a entender uma série de fatores aqui. Então, numa escalada para resolver o problema que está posto, de qualquer natureza que ele seja. Primeiro, de onde ele nasce o meu problema? Então, tudo bem, ele nasce agora deste ano, do ano passado, ele é bem atual. Tudo bem, este é o efeito de uma situação. Fala de onde nasce o problema da minha teimosia, de onde nasce o problema da minha preguiça, de onde nasce o problema da minha submissão, de onde nasce o problema da minha arrogância, da minha passividade, de tudo que você quiser, da minha vingatividade, da minha perversidade. Eu preciso, então você é orientado neste curso a buscar onde nasceu o meu problema. Segundo ponto, como nasceu o problema e com quem? Será que era a cultura familiar? Será que era a cultura da minha professora? Será que era um particular jeito de ser do meu pai? Será que era um modo específico de ser da minha mãe que eu me aliei a ela a vida inteira? Será que era uma dependência afetiva com a minha avó, contrariada pelo gosto ou desgosto da minha mãe e do meu pai? Então, onde nasceu o problema e com quem nasceu o meu problema? Estou dando este ponto porque já é uma resposta, um pouco de solução que você pode fazer, mesmo só assistindo esse vídeo, certo? E o terceiro passo a ser feito é, eu devo começar a entender a fisionomia do meu problema. Como que eu articulo? Como é que eu pratico? Se eu me dou conta ou não me dou conta? Como que no ponto a ponto eu sou o artífice que posiciona milimetricamente a atitude, o comportamento, que depois custa um preço que é difícil de ser pago. Então eu tenho que começar a fazer um movimento de ter uma consciência, olhar pelo próprio umbigo, de como eu planto a semente, como eu rego a semente e como eu desenvolvo a semente. Tá? E um quarto ponto aqui. Como o que efeito o problema produz? Eu tenho que me dar conta, por exemplo, de quais são os efeitos, os resultados, quanto me custa, quanto prazer, quanto de sabor, quanta dor, quanta angústia, quanto perda de dinheiro. Eu tenho que fazer essa conta. E por fim, eu devo aprender uma série de passos concretos de como eu posso desativar o problema. O problema eu posso realmente erradicá-lo. Vai sobrar os problemas normais a serem enfrentados no dia a dia, que são problemas de crescimento. Mas eu posso erradicar os problemas patológicos, os problemas regressivos e todo problema que me cria dificuldade. Um homem autêntico, uma mulher autêntica, ele é ausente. Ele é isento de características patológicas as quais acompanha vida afora. Então o curso Voo da Águia te dá essa passagem, esse processo, essa crítica profunda e te demonstra em detalhes como se faz para sair num terreno limpo, tranquilo, sereno e vencedor. Vencer é possível, mas eu tenho que resolver os problemas, tirar fora a parte suja, a parte patológica, a parte que não é natural de um ser humano. Certo, gente? Problemas. No curso, nós tratamos um capítulo excepcional sobre a autossabotagem. Autossabotagem é um tema, um título, um item bastante recente no mundo
dos negócios, no mundo dos cursos, etc. Mas é um capítulo extremamente importante, muito, muito especial e de grande resolução prática para quem quiser viver uma vida vencedora. Então, porque o que é autossabotagem? Autossabotagem, em termos extremamente simples, sabemos que é jogar contra o próprio patrimônio, jogar contra o próprio negócio, é fazer contrário aos próprios interesses conscientes. Agora a gente pergunta assim, será que uma pessoa de sã consciência, ela propositalmente, ela joga contra o próprio patrimônio? Será que o que existe numa pessoa que ela, na verdade, opera, faz, produz coisas que dão prejuízo, que dão perda, que dão grandes dificuldades? Esse é um questionamento muito interessante. Se você pensar um pouco, você tem noção do porquê que talvez você faça muitas ações que são contra o teu crescimento. E por acaso tu quer fazê-las? Claro que você quer fazê-las e tu as faz. Mas tu faz as ações pensando que ela não é contra o crescimento. Então a autossabotagem, na verdade, que vai se abrir aulas especiais dentro do curso, é proceder de um certo modo, escolher de um certo modo, comportar-se de um certo modo, pensando que aquele modo dá resultado. Pensando que aquele modo de fazer, de escolher, de perdoar, de ser bondoso, ele produz resultado, ele produz ganho. Então existe, na verdade, na autossabotagem, uma contradição. Na minha consciência, eu estou convicto que o meu comportamento, que a minha atitude é positiva, é operadora de ganho, e na prática se revela perdedora. Então veja, para nós podermos fundamentar a autossabotagem, nós temos que entrar num mundo pouco tratado em todos os cursos que você conhece. Nós temos que entrar no mundo do inconsciente. Porque deve existir uma parte minha que motiva, que escolhe, que faz esquecer, que é convicta, que é teimosa. Deve ter uma parte minha que eu não conheço e não controlo. Então, o mundo da autossabotagem, em grande parte, ele está assentado em cima de um universo pessoal organizado, formatado, operativo, porém fora do controle da consciência, fora do controle do eu. Por isso que a pessoa faz as ações consciente de que dá certo, ciente de que são boas. Na verdade, existe uma outra motivação, existe um outro objetivo, existe uma outra intenção oculta que opera aqueles comportamentos. Então, dentro do mundo da autossabotagem, nós temos que pesquisar que existem módulos internos da nossa energia, das nossas programações, que manipulam o nosso eu, manipulam a nossa consciência. Portanto, se eu não desativar, não identificar quais são esses gatilhos, quais são esses sutis módulos operativos que manipulam o meu eu, que manipulam as minhas emoções, que manipulam as minhas convicções, se eu não entrar dentro disso e desativá-los, eu posso correr o risco de continuamente ganhar e perder. Porque eu faço parte para ganhar e parte para perder. E no final das contas, nesse ganha e perde, será que prevalece o quê? Quase sempre, numa pessoa que ganha e perde, no final das contas prevalece a perda. Então, nós vamos abrir no curso uma série de informações pontuais de como funciona a autossabotagem. Não é difícil, basta ter uma abordagem séria, uma responsabilidade forte, que se evita a autossabotagem. A autossabotagem não é um fazer gratuitamente, conscientemente contra si mesmo. É um fazer convicto, é um fazer fervoroso, sem saber que aquele fazer dá resultado contrário. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença orgânica, por causa de um hábito, de um mau hábito que ela tem. Vamos tomar um mau hábito alimentar, certo?
E por consequência ela tem uma doença orgânica. Ela não tem noção de que aquele hábito que ela gosta tanto e que ela ama aquele hábito, da gula, por exemplo, está levando até... Então não há uma conexão entre o comportamento, entre o hábito, entre o próprio prazer de fazer a coisa com o resultado que provoca. Não há isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir um horizonte de compreensão, de conhecimento, onde você possa realmente ter elementos e informações, digamos, conhecimento, em cima do qual você possa se mover de um modo diferente. Na verdade, só para dar um ponto aqui, a raiz da autossabotagem, a raiz própria de colocar em perda o próprio jogo, nasce de uma dimensão de frustração do nosso instinto vital. Digamos que nós frustramos o nosso egoísmo vital. O egoísmo vital não é o egoísmo negativo, é a lei da natureza. É o movimento natural do íntimo humano, de querer afirmar-se, de querer ser primeiro, de querer ter o prazer da vitória. Esse é o ímpeto do instinto do egoísmo vital. E quando a pessoa, ao longo da sua educação, ao longo da sua adolescência, juventude, ou também num processo adulto, ela frustra esse instinto da vitória, ela bloqueia o instinto, o ímpeto, ou melhor, o egoísmo vital dela, que ela se transforma numa pessoa, ao invés de ser dura na queda, ela é sempre concessiva, sempre para os outros, não pode vencer. Então, na origem da autossabotagem, no fundo, está o egoísmo vital que foi bloqueado, que foi castrado. E nós devemos aprender, então, como é que eu faço para retomar a minha autenticidade, realmente, o meu orgulho, o meu fazer preciso e exato. Porque para não ser autossabotador, eu tenho que ter, de um lado, a pomba da bondade e, do outro lado, a serpente da dureza, certo? Porque tem momentos que eu tenho que dizer não e um não absoluto. Tem momentos que eu tenho que renunciar. Tem um momento que eu não posso abraçar aquela causa. Tem um momento que eu não posso abraçar a ajuda que me pedem. E eu tenho que me posicionar. E tem um momento que eu tenho que ser generoso. Tenho que ser bondoso. Tenho que ser realmente concessivo. Porque isso é parte da liderança. É parte do humano. É parte da solidariedade humana. Então eu preciso me reeducar a saber usar a pomba e a serpente. E o curso Voo da Águia é muito realista, ele é muito pé no chão, ele não é um curso livresco teórico. Ele entra dentro dos confins da vida, da biologia, da psicologia, da psique, da alma, se quiserem, da inteligência da pessoa, a mostrar como ela funciona. Porque todas as concessões ou comportamentos indevidos que geram a perda não é da natureza do indivíduo. Vejam, por exemplo, um fato muito simples. Talvez você que está me ouvindo seja muito bondoso, seja muito piedoso e tenha um valor já, digamos, somatizado dentro de você, que tu coloca em primeiro lugar quase sempre os outros. Faz muito mais para os outros do que para você mesmo. Isso não é autossabotagem por acaso? Isso é autossabotagem. Porque na medida que eu não faço me priorizando, não faço para mim, faço para os outros. Coloco os outros em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, eu em quarto ou em quinto. Isso não é autossabotagem? Isso é autossabotagem. Isso é trabalhar contra o meu patrimônio. Por quê? Porque eu invisto energia, invisto tempo, invisto a minha vida para ter que retorno. O Voo da Águia, gente, é uma reeducação profunda, muito prática, muito realista para um jogo de sucesso. Mas não o sucesso de ser simplesmente rico. Reeducar a pessoa é uma pedagogia de reeducação a um mundo superior, de saúde, de bem-estar, de satisfação, de sucesso profissional, sucesso econômico, de riqueza. Porque nós não podemos ser unilaterais. Nós devemos, de fato,
levar em frente a bom termo todos os quesitos da minha vida. Na medida que eu realizo o meu projeto, que eu não frustro o meu instinto vital, que eu não frustro o meu egoísmo, eu não me auto-saboto, certo? Então no curso, nós abrimos mais ou menos uns 30 itens sobre a autossabotagem, de um modo prático. Por exemplo, só para dar um detalhe, quando eu me dedico a abrir uma empresa para uma outra pessoa, por piedade ou por bondade, seja ela filha ou não, é ou não é autossabotagem? É autossabotagem. Talvez quanto que vai custar no meu negócio, quanto que vai custar na minha conta bancária. Tudo bem, eu dei uma ajudazinha para a pessoa, mas será que não daria para ajudar a pessoa sem tu sair do foco, sem tu sair do teu universo? Essa é a questão. Então nós vamos abrir, de fato, uma sequência de dados práticos importantíssimos, onde a pessoa que quiser, só com esta base, já tem o suficiente de conteúdo e de conhecimento para evitar 98% da autossabotagem. Certo, gente? O curso que nós estamos tratando, o curso Voo da Águia, é um curso muito completo. Portanto, nós incluímos aqui uma tratação muito especial sobre a dimensão do mundo afetivo, amoroso e o mundo dos negócios. Tema dificilmente tratado em qualquer curso que você possa frequentar. E, na verdade, prática, qualquer observador mais atento que trabalhe na área como consultor ou como psicólogo, etc., sabe quanto que custa ao mundo dos negócios, da riqueza, do crescimento, as dimensões afetivas, amorosas, não bem conduzidas. Então, se de um lado nós temos, por exemplo, uma realidade que quando o homem encontra a mulher certa e a trata de um modo adequado, e quando a mulher encontra o homem certo e trata de um modo adequado nessa parceria, é compreensível, é consequencial um crescimento contínuo acima da cota. Porque a dimensão afetiva amorosa em ordem, ela influencia diretamente nos resultados, porque ela harmoniza, porque ela organiza, porque ela potencializa todas as faculdades internas da pessoa. O instinto, por exemplo, do amor, o instinto da sexualidade, bem conduzido, bem satisfeito, ele é um grande, digamos, produtor de inteligência, de criatividade, de motivação e de vontade. Então, nós decidimos de colocar esse capítulo, depois também de uma longa experiência de trabalho que eu tenho na minha vida, para mostrar alguns fatores que acontecem no mundo do amor, do afeto, da família, em relação aos negócios. E isto é extremamente importante pontualizar. Por exemplo, o que significa manter uma relação de casamento afetiva amorosa que não é sintônica, que não é satisfatória, mas é mantida às vezes a vida inteira, certo? Não é incomum isso aqui, mesmo no nosso mundo moderno de hoje. Então, quem sabe fazer a conta, quem sabe extrair os resultados da manutenção de uma relação próxima, íntima, que não é confidente com o nosso íntimo e com a nossa natureza. Isso é preciso ser clareado. E por que tratar este conteúdo também dentro desse curso? Porque nós sabemos perfeitamente quanto custa, muitas vezes, um divórcio, quanto custa para os filhos, quanto custa para a mulher, quanto custa para o homem, quanto custa para a economia. Essa dissolução, sobretudo conflitiva, qual é o resultado que ela produz? Então, nós temos que, na verdade, ter uma orientação muito mais aguda, muito mais profunda sobre como conduzir essas coisas. A relação afetiva amorosa, se ela for coerente, repito, ela é processadora de grandes resultados.
Só que tem um fato que deve ser bem demarcado aqui. Não se resolve a parceria amorosa enquanto se continua debitando tudo na conta do outro. Enquanto se continua criticando o outro, querendo mudar a vida do outro. E esse é o grande erro que as pessoas cometem. Então, para começar a harmonizar uma vida amorosa, afetiva, em prol do crescimento dos negócios, nós temos que ter uma atitude básica fundamental. E eu te dou já, nesse momento, esta carta. Antes de criticar, antes de condenar, antes de querer mudar o outro, olhe profundamente na tua parte. Porque existe um velho ditado que diz o seguinte: onde um não quer, dois não brigam. Então, se eu resolvo a minha parte, se eu assumo a minha parte e corrijo todos os particulares, é muito provável que a relação se transforme, que a harmonia retorne e que o crescimento aconteça. Jamais acontece uma solução em qualquer campo que nós queiramos, enquanto um condena o outro e não admite e não quer olhar para a própria parte. Então, este capítulo dentro do curso é uma orientação pontual de tantas coisas que devem ser consideradas para que a parceria amorosa seja promissora no mundo dos negócios. Existe um fato concreto: ninguém quer ficar sozinho hoje. E nem deve. A natureza humana, a psique masculina com a psique feminina é complementar. E vejam vocês, e vocês sabem perfeitamente o que eu estou falando, no mundo de hoje, mas não só hoje, ontem também, certo? É normal encontrar a maioria das relações afetivas, amorosas, que não funcionam bem, que não perduram, que não amadurecem, que não dão bom fruto. Então, nós devemos abrir alguns fundamentos que expliquem como você poder manter uma relação, já que te interessa, já que você quer, vencedora. Não existe muito mistério e muita mágica. Existem muitos elementos que não estão sendo considerados. A nossa própria psicologia, da qual eu faço parte, pois eu sou um psicólogo de base, ainda precisa evoluir muito na prática para poder dar fundamentos e saídas científicas e práticas para que a vida a dois funcione a contento, funcione para o crescimento, funcione para a satisfação e funcione para os negócios. Então nós colocamos esse capítulo. E dentro deste capítulo é importante considerar algumas questões. Por exemplo, o que eu mais encontro na prática terapêutica nesse caso? Desencontros de interesses. O homem ou a mulher é um empreendedor, é um criativo, é ambicioso, é ilimitado, junto com uma pessoa que tem a sua acomodação, é bondosa, é ótima, mas não quer crescer, não quer ir para frente, não é do seu interesse. E eu te pergunto para você, como é que se resolve essa equação? Será que a separação é a única alternativa ou tem outras alternativas? Certo? Então você tem que avaliar cada caso para ver qual é a alternativa que eu devo proceder para que eu possa realmente resolver o problema. O problema quase nunca é jogar fora a relação. O problema quase sempre é mudar a parte que eu tenho que modificar. Então esse desencontro de ambições ou de pegada, mas existe o amor, as pessoas se amam e gostariam de ficar junto. Mas será que vai ter que renunciar a grande águia que quer voar? Renunciar para ficar na base rasa da outra pessoa? Ou será que é a outra pessoa que deve ou pode fazer o movimento de crescer para acompanhar a águia? São todas questões que ficam em abertas, mas são questões de extrema importância. Uma outra questão que se encontra muito neste universo, porque esse capítulo do curso trata da vida amorosa e da sexualidade, certo? Em relação aos negócios. O que se encontra? Desencontros no ritmo da sexualidade. Se, por exemplo, você é uma pessoa acelerada, que quer um sexo continuado, quase que todo dia, e ela não quer,
ou não é o ritmo dela, ou vice-versa. Ela quer, precisa, e você não quer. Como é que se resolve essa questão? Você joga fora a relação ou tem outra alternativa? Veja, são questões que, porque são ainda mantidas como um certo tabu, não é tratada nos cursos de empresariado, de empreendedorismo, quase nunca é aberto esse capítulo de um modo adequado. Por não ser tratado, por não ser evidenciado, por não ser orientado e por haver também uma falta de conhecimento no campo, os negócios, a saúde, o crescimento pagam um pedágio muito grande. Então nós abrimos, são 4 aulas em cima desse campo, que dão uma luz extremamente clara do que fazer neste horizonte para resolver esse problema. E existe uma outra questão importantíssima, que trata também da família nesse capítulo aqui. Existem os filhos implicados. E existe hoje uma situação, não de hoje, de há muito tempo, poder viver a profissão, o grande jogo, a liberdade, e como dar cobertura e viver com os filhos e conviver com os filhos. Existem muitas culpas, muitas situações problemáticas, muitas renúncias, inclusive em função dos filhos pequenos ou filhos grandes, que a gente deixa de seguir um itinerário de crescimento, de sucesso e transformação, que seria ótimo para todos, que não precisaria ser feito. Então, como lidar com os filhos? Como lidar com o próprio horizonte da vida, digamos, afetiva familiar? Isto se clareia no curso em grande escala. E, por fim, eu decidi tratar neste curso um momento especial sobre a vida dos amantes e o mundo dos negócios. Hoje, um percentual muito grande de pessoas tem o seu amante ou a sua amante. Eu não entro no mérito moral da situação. Eu entro no mérito como que se lida com isso e no mundo do crescimento, da realização e do sucesso e da riqueza. O mundo dos amantes é um capítulo privado de extrema contundência no mundo dos negócios, que constrói ou destrói negócios continuamente. Qual é a consultoria que faz frente a isso aqui? Então nós introduzimos esse capítulo e abrimos uma aula extremamente importante, bela por sinal, que discute e coloca às claras a realidade do mundo dos amantes, do sucesso, do crescimento, da riqueza ou das perdas. Assista ao curso, vai te surpreender. O modo que fecha o nosso curso, o Voo da Águia, trata do mundo das imagens, do poder das imagens, as imagens mentais, como a fantasia, o pensamento, a imaginação e, sobretudo, o mundo dos sonhos. O mundo da imagem mental é o tema mais importante que existe na prática do sucesso e do poder de um ser humano. Existe uma frase muito sábia que diz o seguinte, dita por um sábio: quem tem o poder sobre a imagem tem o poder sobre a própria vida. Então, o mundo da imagem mental, muito também comentado em muitos cursos, que se fala da gestão do pensamento, de higiene mental, se fala de ter controle da própria mente e, de um certo modo, estamos longe de ter elementos concretos, verdadeiros, científicos, que nos atestem a verdade dos fatos. Este curso abre um capítulo fundamentado, extremamente especial, com 4 aulas que discute esse assunto. Por exemplo, o que significa ter o poder sobre as imagens? Nós temos o poder sobre a imagem, não é o poder da imagem. O poder sobre a imagem significa o poder controlar, tanto a imagem que nasce internamente, controlá-la, para que ela não me domine, para que ela não me escravize, em termos de pensamentos obsessivos, repetitivos, negativos, onde muitas vezes em base a um pensamento que começa a criar os seus filmes, eu perco o potencial, eu perco concentração, eu perco foco, perco vitalidade e entro em confusão. Então, o poder sobre as imagens, na verdade, se trata de ter o poder, o controle, a gestão das imagens que nasce de dentro de mim em primeira instância.
Por quê? Existe uma descoberta desconcertante que mostra que existem gatilhos internos históricos instaurados que acionam um mundo de imagens gratuitas que me escravizam, que me colonizam, que me tornam como um robô. Aí vem uma questão, como é que eu faço para saber como funciona isso aqui? Como é que eu posso fazer para realmente controlar as imagens, limpar a mente, ter realmente uma gestão positiva das imagens? Não basta você dizer que tem que ter um pensamento positivo, isso é muito simples e óbvio. Eu quero saber como é que eu faço para estar isento de uma obsessão mental que é quase que instaurada em todos os seres humanos. Por exemplo, o mundo do espiritismo chegou a uma percepção muito concreta, muito crua, que existe um obsessor mental que coloniza, que escraviza, que desvirtua. Então o curso abre uma tratação muito pontual em cima desse campo. Agora, temos que pensar como, na verdade, é a relação entre a imagem da minha mente e os resultados externos. Porque a imagem que eu nutro, a imagem que eu alimento, ela pode ser o projeto externo que somatiza. Então, se eu sou escravo de imagens que eu não quero e não controlo, ela pode somatizar no externo resultados que eu não concordo e que eu não pedi, que são negativos. Então, nós temos que demonstrar a relação entre o processo mental, as imagens mentais do pensamento e da fantasia e da imaginação, como que elas podem ser realmente a somatizadora de projetos, de ganhos, de crescimento ou de perda. E isso é explicado no curso em grande parte, ok? Então, o poder sobre a imagem é o poder de controlar a imagem e de saber posicioná-la no mundo externo com o devido investimento emocional, com o devido amor, com o devido zelo, para que aquela imagem positiva, que é o projeto que a minha mente instituiu, ele se concretize. Agora, existe um outro fato, que a imagem pode ter o poder sobre mim. Quando a imagem ela é impositiva, ela é tanto neurótica, ela é obsessiva, e eu não consigo controlá-la, eu não consigo me isentar dela, então é a imagem que tem o poder sobre mim. E existe uma outra frase de um sábio que diz o seguinte, uma imagem que está na Bíblia, uma frase que está na Bíblia: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A imagem agora acrescentada é a seguinte: me diga de que imagem você se nutre, que eu te direi que fim tu terás. Portanto, eu posso ser, na verdade, dominado por imagens, por pensamento, por autoimagem perdedoras e não ser capaz de descredenciá-la. Então, o curso dá uma escala de atitudes, de comportamento e conhecimento, além de tantas coisas no mundo das imagens, de como você faz no concreto para descredenciar o mundo de imagem e de filme que está dentro de você instaurado, para que você possa erradicá-los. Você pode ter uma mente limpa, você pode ter uma higiene mental total, mas você precisa saber tecnicamente como fazer isso. E nós te damos passo a passo no curso como tu faz concretamente ao ter o poder sobre as imagens e não ser vítimas das imagens. Sobre o mundo dos sonhos, por exemplo, que hoje é um conteúdo de extrema importância que começou a entrar nas últimas décadas no mundo empresarial, no mundo empresarial. O mundo dos sonhos que eu sonho à noite, qual é o significado, qual é a importância, o que ele me orienta? Devemos saber, hoje, se sabe cientificamente, que o mundo do sonho é uma informação privilegiada sobre a realidade que eu estou vivendo, da qual eu estou cercado, com a qual eu estou lidando. O sonho está me dizendo como é que é o meu comportamento, como é o meu mundo interno, como é o meu entorno e o que está acontecendo comigo. Portanto, quem começa a ter o conhecimento de decodificar imagens, de saber a lógica das imagens, começa a ter um conhecimento superior sobre a própria vida. Mas não só sobre a própria vida particular, privada.
Eu começo a ter conhecimento sobre o que é a lógica do mercado, a lógica dos negócios, a lógica da sociedade. Porque eu, indivíduo, sou, na verdade, orientado pelas minhas imagens. As minhas imagens falam para mim diretamente, emitindo um juízo, uma informação da minha operação, do meu comportamento, da minha rota que estou seguindo, se é boa ou se é ruim. Então, na medida em que eu sei ler minimamente as imagens dos meus sonhos ou da minha imaginação espontânea, eu começo a ter duas coisas substanciais. Eu tenho o diagnóstico da minha pessoa no contexto onde estou inserido, das relações próximas, dos executivos do meu interesse, das relações afetivas, das relações amorosas. O sonho me dá, momento a momento, a diagnose da minha inserção no contexto, mas o sonho não dá só isso. O sonho dá a previsão verídica de como vão acontecer as coisas daqui a pouco ou no futuro. Não só o sonho é uma realidade dinâmica que mostra o acontecimento do aqui e agora, como em base a um vetor dinâmico já instaurado, que está em andamento, ele mostra que desfecho vai ter aquela incursão, aquele empreendimento, aquele comportamento, aquela ação. Por quê, gente? É simples. Se eu tenho uma intenção X, digamos acertada, da minha vocação, e eu começo a investir energia, tempo, emoção, certo? É óbvio que a dinâmica dessa energia se configura no sonho como vencedora, como de sucesso, e mostra que se eu continuar andando por essa linha, que já está fisicamente, lei da física, posicionada e operando, eu vou ter o resultado daqui a 1 ano, daqui 2 ou daqui 5. Então não é misterioso o sonho mostrar o futuro. Agora, se eu estiver, por exemplo, com uma intenção errada, dentro de um auto-engano, ou de uma intenção perversa, e eu estou convicto que eu quero ir por esse caminho, por uma vingança ou por qualquer desconhecimento que você queira imaginar, em base a essa premissa, em base ao modo como eu estou ordenando a minha energia, a minha força, a minha vitalidade, também fica óbvio que o sonho me dá o resultado de agora e me dá o resultado de como vão acontecer as coisas daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Então, o curso abre realmente um conhecimento muito diferenciado em cima daquilo que é a logística do crescimento, a logística da saúde, do bem-estar, da realização, da felicidade e da riqueza. Eu tenho a certeza que quem assistiu o curso vai lembrar desta prévia deste curso e vai me agradecer, porque o curso vai entregar muito mais do que você imagina. Ele vai te surpreender muito mais do que você imagina. E vai ter elementos de ciência, de fundamentos, de princípio que você não imaginava e que não estão circulando em nenhum curso desse universo que está presente hoje. E não estou forçando a barra e nem fazendo venda aqui. Estou te dando uma informação. Me cobre a conta depois que tu ver o curso se não for verdade. E quem seguir o curso Eu Vou da Águia no seu total, não só no curso online como no presencial, eu duvido que não encontre uma estrada de grande vitória e não se torne uma grande águia. Certo, gente? Te espero no curso. Um grande abraço.